Olha que linguagem profética diferente que o João está usando. Ele não usa esses termos nos 3 primeiros capítulos, porque ele está falando para a igreja de gentios. Mas agora João se volta falando, olha, israelita conhece essa linguagem. E aí ele volta para o capítulo 9, aqui nesse caso já é o capítulo 9 de Daniel, que está falando sobre a segunda metade da grande tribulação, que é justamente 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de 1 tempo, mais 3 anos e meio. Ou seja, a gente tem que perceber isso na literatura joanina. João agora está voltando para o Antigo Testamento e falando que esse contexto agora é judaico. Pastor, sabe quem mais conhece sobre esse termo também, além dos judeus? Crentes, a igreja que estuda a palavra do Senhor conhece esse termo, tempo e tempos e metade de 1 tempo. Conhece? Conhece, a igreja conhece. Conhece por causa da revelação profética, mas não é para a igreja. Exatamente, pastor. Então a igreja conhece. Os judeus conhecem, e a igreja, posso até falar que hoje em dia, a igreja conhece muito mais do que os judeus, esse termo aí, porque a gente que estuda a respeito da volta de Jesus. Então a igreja conhece esse termo. Esse termo pra gente é nos familiar. Os melhores debates você ouve aqui. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Bom, vamos aqui ao tema de hoje, escatologia bíblica, segunda edição desse tema com os mesmos participantes, e o tema é o seguinte, os 3 anjos pregando na grande tribulação prova da ausência da igreja? Vamos lá, temos uma enquete no Instagram, você pode entrar lá e dar sua opinião. Sim, 57% está dizendo que sim, a igreja não estará lá, não é a ausência da igreja. 43% está dizendo não, a igreja estará lá, sim, não é isso? Então vamos que vamos para... não é uma disputa, é uma conferência de ideias entre pré e pós. Todo mundo sabe o que eu sou, mas hoje eu sou mediador. Mas comigo, para participar dessa programação, meu amigo de décadas, não é? Mas quando eu digo décadas, eu estou dizendo de 3 décadas para lá, quase 3 décadas. Pastor Jamierson de Oliveira, pastor da Igreja Batista Etnos, da Convenção Independente em Guarulhos, é diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, bacharel em Teologia pela Universidade de Filadélfia, editor da Bíblia Apologética de Estudos e da Bíblia Missionária de Estudo. Também é jornalista, escritor, autor do best-seller Arminianismo Puro e Simples, que eu tenho, e é editado pela CPAD. Meu amigo, paz. Muito bom dia, boa tarde, né? A todos os que estão nos assistindo, e também muito feliz de voltar ao Musical FM nesse tema que já estivemos juntos, eu e o pastor Johnny, que tem a alegria de reencontrar. E você, Gruvinel, meu amigo, de fato, estamos envelhecendo juntos, amigão. E cada vez melhor. Aleluia! Os que esperam no Senhor renovar nossas forças. Como vinho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu estou cada vez melhor, irmão. Me perguntaram por que eu não envelheço. Por que você não mostra ideia? Porque eu não tenho tempo. Eu trabalho tanto que não tenho tempo para envelhecer. Não tem tempo, é isso aí. Bom, mas é uma alegria estarmos juntos. Esse tema é muito interessante. Empolgante. Acredito que a gente vai conseguir jogar um pouquinho mais de luz aí, né, Johnny? Sim. Bom, comigo também o evangelista, muito bom receber o pastor Jamierson, comigo também o evangelista Johnny Kruski, com esse nome difícil, quase ucraniano, né? Isso. Membro da Igreja Metodista Wesleyana de Itaquera, graduado em Gestão de Produção Industrial pela FATEC, pós-graduando em Comunicação Digital e Gestão Estratégica de Marketing pela Univirtua, é escritor do livro, está aqui, Apocalipse em ordem cronológica. Ele é teólogo formado pela Faculdade Teológica Bethesda FTB. Você já viu a cria, né, irmão? Sim. Johnny, está sendo discipulado aqui. Deus abençoe, paz, querido amigo. Pai do Senhor, bom dia a todos. É mais uma vez um dia de honra estar junto aqui com o pastor Roberto Cruvinel, o pastor Jamierson também, mais uma vez aqui. Eu fico honrado e, ao mesmo tempo, temeroso, porque eu sei que agora são 2 grandes pré-tribulacionistas contra os meus argumentos pós. Já está tudo combinado. Está tudo combinado, né? Mas eu estou muito feliz, mais uma vez, de retornar com esse tema. Eu não nego, não. Como você está... Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ó, eu não posso me meter na conversa, certo? Eu tenho que apertar. Se eu
for apertar, Você vai eu aperto tentar, dos pelo dois menos, lados. né? Não vou tentar, não. Mas vamos lá, vamos começar. Tema: os 3 anjos pregando na grande tribulação. É prova da ausência da igreja? Pastor Jamierson Oliveira. Muito bem, nós estamos diante do texto muito interessante de Apocalipse capítulo 14, que aparecem esses 3 personagens angelicais em um momento extraordinário da história, né? Então, assim, todo um cenário extraordinário é período da grande tribulação, a partir do capítulo 4, 5 do livro do Apocalipse até o capítulo 19. É o período que se compreende como os 7 anos de tribulação, por uma leitura pré-tribulacionista, dispensacionalista da profecia de Daniel, capítulo 9. Então, assim, é um período extraordinário, tá? E Deus está usando meios extraordinários para cumprir a sua vontade, para cumprir o seu plano, que é o plano da redenção. Deus sempre quis salvar o homem, né? Deus sempre quis. Isso está bastante claro, evidenciado nas Escrituras. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz que é o desejo de Deus. Então Deus deseja que nenhum homem se perca, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E num momento extraordinário da história, que é um período sui generis, né, na história, nunca aconteceu antes, nunca acontecerá depois, esse período chamado de grande tribulação, que é um tempo de juízo de Deus, de derramamento da ira de Deus, simbolizados ali pelos 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Então nós estamos durante o período da grande tribulação, com a ausência da igreja, porque a igreja foi arrebatada antes. Nós não fomos destinados à ira. A igreja não está presente na grande tribulação. Então, como é que Deus completa essa missão da proclamação do evangelho entre todos os povos? Através de meios extraordinários. E aqui está 3 personagens que representam esse modus operandi de Deus de interferir na história para cumprir o seu propósito. E esses anjos estão pregando o evangelho eterno. Evangelho eterno porque Deus não tem plano B. Evangelho eterno porque Deus não tem remendo no seu plano. Esse sempre foi o evangelho de Jesus Cristo, que Deus em Cristo está reconciliando consigo o mundo, é o evangelho eterno. Cristo, Jesus que no plano escatológico foi morto desde a fundação do mundo, o cordeiro, né, que Deus oferece para resgate do mundo. E interessante que nas características da mensagem desse anjo, ou desses anjos, coincide exatamente com o perfil do ministério da igreja. Veja, eles estão com uma mensagem universal, porque eles estão pregando para todos os povos, línguas, tribos e nações, o que é muito interessante com a fala de Jesus em Mateus 24, que diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, justamente no período tribulacional. É uma mensagem soteriológica de salvação, porque é um convite à salvação, e ao mesmo tempo também é um convite de juízo. Ou seja, essas 3 características da pregação da igreja estão presentes na pregação dos anjos: universalidade, soteriologia e juízo. Maravilha. Bom, você viu que a introdução dele já foi extensa, né? Sim. Então tu segue mais ou menos o mesmo tempo, tá bom, meu amigo? Ok. O evangelista Johnny, vai lá. Bom, tratando do tema, quero até lembrar de alguns pontos que como o pastor fez, lembrou alguns pontos que ele falou no outro debate, e nesse aqui também vou lembrar alguns pontos que já trazem algumas conclusões. E conclusão em qual sentido? Normalmente, quando eu escuto um pré-tribulacionista mencionar esses 3 anjos, eles mencionam com o seguinte argumento: se a igreja não estará aqui na grande tribulação, os anjos estão fazendo o papel da igreja em pregar e evangelizar. Tá? Só que eu posso trazer aqui alguns textos que mostram que tem crentes pregando na grande tribulação. E se tem textos mostrando que tem crentes pregando, dando testemunho, falando da palavra de Deus na grande tribulação, já quebra esse argumento. Se o anjo estaria pregando para substituir a igreja, e eu mostro no texto bíblico que tem crentes pregando, evangelizando, testemunhando, então já faria desnecessário o anjo pregar. Eu vou ler esses textos daqui a pouquinho, ou pelo menos citá-los, mas ao mesmo tempo eu quero lembrar também que, lendo o texto de Apocalipse 14, a partir do verso 6, que é onde fala dos 3 anjos, e principalmente o primeiro, que é o que traz mais detalhes a respeito desse assunto, apesar da palavra estar falando ali que é um evangelho,
a palavra não foi traduzida. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não é exatamente o evangelho de pregação de salvação. Se a gente ler o contexto desse trecho do Apocalipse 14, no verso 6 em diante, você vai ver que não é palavra evangelística. Se a gente continuar lendo o Apocalipse, a gente continua confirmando que não seria uma palavra evangelística da parte do anjo. Mas, como eu falei, existem pessoas, crentes, pessoas de Deus, homens de Deus que estão evangelizando, que estão pregando. E isso se confirma quando você lê em Apocalipse 6, no verso 9 ao 11, ali fala do quinto selo. E no quinto selo do Apocalipse tem almas ali que estão debaixo do altar. E o texto fala, eu faço questão de ler, para não falar que eu não estou inventando, e para deixar bem claro que a própria Bíblia aqui fala, está escrito assim, a partir do verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então são pessoas que foram mortas durante a grande tribulação, o quinto selo. Eles foram mortos por quê? Por causa do testemunho de Jesus. Por causa da palavra de Deus. E clamavam, e outra coisa, que é um detalhe importante, que coincide também com a fala do primeiro anjo. No verso 10 fala assim, eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, esses que foram mortos por causa da palavra de Deus, que estavam pregando, eles também pedem justiça, pedem juízo. E se nós lermos, com certeza durante o debate a gente vai ler, se a gente lê o primeiro anjo, ele fala que a boa notícia que ele traz é o juízo de Deus, que é aquilo que eles estão pedindo aqui. Mas só para continuar confirmando que tem pessoas pregando, se a gente ler Apocalipse 12, no verso 11 e no verso 17, fala ali que tem aquelas pessoas que venceram através do sangue de Jesus e pela palavra do testemunho, foram fiéis até a morte. Palavra do testemunho, ali sim, palavra do testemunho é porque estão pregando. E se nós lermos também Apocalipse 17, no verso 6, lá naquele texto que fala da Babilônia, fala que a mulher que está sentada sobre a besta está embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Nós sabemos que essa mulher, essa prostituta que está em cima da besta ali, que simboliza o anticristo, enfim, a besta do Apocalipse, a Babilônia, aliás, está simbolizando um período dentro da grande tribulação. E dentro da grande tribulação, ela está embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. Pessoas pregando sobre Jesus. Então não precisa do anjo. Tem pessoas pregando em nome de Jesus aí. E também confirmando, o último trecho que eu vou mencionar aqui a leitura, é Apocalipse 20, no verso 4, fala ali que tem pessoas que foram decapitadas, foram mortas, porque obedeceram uma das falas dos anjos. O terceiro anjo fala assim, que não é para ninguém receber a marca da besta, que não é para ninguém adorar a imagem da besta. E Apocalipse 20, no verso 4, fala que essas pessoas foram decapitadas, foram mortas, porque eles não receberam a marca da besta, não adoraram a imagem da besta, e falou que eles foram mortos por causa do testemunho de Jesus. Tem testemunho de Jesus e da palavra de Deus. O texto lá, você pode ler. Eles também foram mortos por causa da palavra de Deus. Eles testemunharam, eles falaram da palavra de Deus. Então, se esse argumento que o anjo está substituindo a igreja, as pessoas estão aqui pregando, não seria esse argumento. Então, a gente precisa entender melhor o que os anjos estavam fazendo aqui no período da grande tribulação, qual que é a mensagem deles e para quem é a mensagem desses três anjos. Olha, é muita informação, meus irmãos. E eu teria até algumas colocações, algumas perguntas a fazer, mas pastor Jamierson, manda aí. Bem, veja só, o pastor Johnny, ele parte de um espantalho, tá? Tranquilo, para o pré-tribulacionista, eu sempre ouço. Salvação durante a grande tribulação é um ponto pacífico, tá resolvido o assunto. É isso, é um ponto pacífico. E a pregação do evangelho, ou a salvação de pecadores, nunca esteve restrita à pregação da igreja. Pastor, então eu faço uma pergunta. Só concluindo o raciocínio. Por exemplo, nós temos salvos no Antigo Testamento, e a igreja não está lá pregando. Então, assim, Deus tem salvado pessoas entre nações não alcançadas com o evangelho, e a gente tem ouvido, inclusive, contemporaneamente, testemunho de missionários que chegam em tribos e já há pessoas convertidas, porque apareceu em sonho, visão, Jesus apareceu em visão. O mundo islâmico tem diversos relatos nesse sentido. Então, assim, é um ponto resolvido para nós.
para o pré-tribulacionismo, haverá salvação durante a grande tribulação. E isso está tranquilo para nós. Ou seja, o desejo de Deus que todos os homens se salvem permanece durante a grande tribulação. E pessoas que não se converteram, que ouviram o evangelho e não se arrependeram durante o ministério da igreja até o arrebatamento pré-tribulacional, essas pessoas durante o período da grande tribulação, elas vão lembrar da mensagem do testemunho. O filho do crente, aquele afastado do evangelho que naufragou na fé, que voltou para o mundo, né? O pródigo, digamos assim. E eles estarão no mundo durante o período da grande tribulação. Qual que é? Imagina o seguinte, a pessoa que ouviu, filhos de crentes, pessoas que estão numa família cristã, que ouviram a mensagem do evangelho o tempo todo, que frequentaram igrejas muitas vezes, os chamados crentes nominais. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas quando Jesus arrebatar a igreja e começar o período da grande tribulação no mundo? Essas pessoas se converterão, mas isso não significa que elas são igreja. Uma pergunta, Ou seja, não tem problema nenhum. Pessoas martirizadas, salvas por causa do testemunho. O testemunho de Deus continua desde Abel. O sangue de Abel é um testemunho e é muito antes do período da igreja. Pastor Jamierson, um aperto aqui, tá? Só uma questão de gramática grega. O texto de Apocalipse, o senhor vai perguntar, né, pastor? Deixa eu só fazer a colocação aqui, tá? Apocalipse 14, 6, quando diz aqui, ó, é traduzido como um evangelho eterno, existe um entendimento que a ausência do artigo na palavra evangelion não quer dizer do evangelho de salvação. Mas isso tem a ver exatamente com o debate, o senhor entendeu? Sim. E aí? Só aí vocês ficam existe só saber a opinião do irmão, porque existe essa polêmica, né, em relação a que tipo de evangelho é esse. Eu, pelo menos à luz do que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 1, há um só evangelho, não tem outro. Evangelho é a boa notícia de salvação, que envolve a redenção de toda a criação, que envolve a redenção de toda a humanidade. O evangelho tem como propósito a glória de Deus. Ele não tem como fim a salvação do homem apenas. A salvação do homem para a glória de Deus. É por isso que os anjos aqui estão dizendo, glorifiquem a Deus, temam a Deus, porque esse é o resultado final do plano redentivo. É colocar Deus no seu devido lugar. Né? Ou que as pessoas coloquem Deus no seu devido lugar. Porque Ele apenas é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Todo joelho se curvará diante do Senhor. Amém. Evangelista Johnny, se eu queria perguntar e colocar, fica à vontade. Sim. Depois do irmão Johnny, nós vamos ao intervalo e voltamos. Deixa eu falar, hoje nós vamos passar do horário um pouco, tá, pessoal? Quando terminar aqui, vocês continuam no YouTube com a gente aí, Musical FM, César Cavalcante, Pastor Corvinel, tudo no YouTube. Johnny, manda ver. Eu ia fazer a pergunta, pastor, até peço que seja breve, porque depois eu vou argumentar também. É uma pergunta retórica só. Não, é uma pergunta mesmo, pastor. Se o senhor concorda, e o pastor Cruvinel mostrou que também ele concorda, que haverão crentes aqui na grande tribulação, sim. Esse argumento que os anjos estão pregando porque a igreja não está, é um espantalho que não fui eu que criei. Eu escuto os pré-tribulacionistas, e se você é bem honesto, eu nunca escutei o senhor falando isso, certo. Tá? Mas já escutei outros pré-tribulacionistas falar, o anjo está pregando porque a igreja não está aqui pregando, mas o senhor menciona, não, a gente acredita que vai ter igreja aqui também. Não é igreja, que o senhor menciona a minha igreja, né? Salvos. Então, serão salvos pregando. Inclusive, mencionei, contra os textos não dá pra ir contra. Mas se tem, então, essas pessoas pregando, então não faz sentido o anjo estar pregando também. Eu tenho uma resposta, claro que, gente, nós estamos aqui discutindo um assunto que a gente não está lá vivendo. Sim. Nós estamos à luz do texto bíblico tentando entender detalhes que nós não estamos vivendo, né? E eu gostaria muito, né, de não estar vivendo mesmo. Boa grande tribulação para os pós-tribulacionistas, né? Boa grande tribulação. Boa não vai ser, mas... Fica à vontade, fica à vontade. Agora sim, veja só. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, ok? O corpo de Cristo revestida da virtude do Espírito Santo. Então, ser-me-eis testemunha. Virá sobre vocês a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, esse fator da igreja, de um povo de Deus, igreja, revestido com o Espírito Santo, está ausente da terra. Mas continuam pregando? Então, não, entenda.
Por que eu entendo que se justifica a presença dos anjos na ausência da igreja? Porque com a presença da igreja, a igreja cheia do Espírito Santo dispensa a missão angelical. Agora, a igreja está ausente. Quem está na terra não é igreja, mas são pessoas que estão se convertendo porque ouviram o evangelho, perceberam os acontecimentos e se arrependeram. Mas elas não são mais igreja, elas não estão cheias do Espírito Santo. Então Deus usa um meio extraordinário, que são os anjos, e aí faz sentido. Só porque não é citado o nome igreja? Não, eu acho que você não entendeu o raciocínio. A igreja presente, cheia do Espírito Santo, dispensa a missão angelical. Mas a igreja ausente durante o período tribulacional, a igreja que é o corpo de Cristo revestida do Espírito Santo, ela ausente da terra, então Deus agora usa um meio extraordinário que são anjos, que são seres poderosíssimos, não limitados à questão idiomática, eles podem falar qualquer idioma, eles não estão limitados à questão financeira, não precisa do orçamento missionário da igreja para sustentar anjo. Pastor, e aí os anjos podem se deslocar em frações de segundo, de norte a sul, leste e oeste, nos quadrantes da terra. Ficou claro, Johnny? Ficou claro a posição teológica dele, né? Precisa de outra pergunta? Manda. Vamos lá. Manda. Ele tá te provocando. Precisa. Não, porque eu tenho umas 10 pra você aqui, mas tudo bem. Precisa, olha só. Vamos lá. O pastor, ele argumenta... É claro, no Apocalipse você vai ver lá, o senhor mencionou, né? Do 4 ao 22, que o senhor falou, né? Do 3 ao 4 não a igreja menciona a palavra hoje. igreja, né? Isso. Ok. Mas o que menciona desse momento da grande tribulação, não tem como ir contra falar que não é a igreja. Por exemplo, a gente tem vários temas aqui, classificações, características de crentes, desses salvos, que estão pregando. Primeiro, já estão pregando, estão evangelizando, estão falando do testemunho de Jesus. Por que não são igreja? Em Apocalipse 7, no verso 4, fala que eles são lavados no sangue do Cordeiro. Por que não são igreja? No Apocalipse 5, 9, fala que eles são comprados com o sangue do Cordeiro. Por que eles não são igreja? Tem pessoas... Posso responder ou não? Eu tenho mais, peraí, vamos pra lista. Ele tá fazendo pergunta retórica agora. Agora ele tá perguntando pra ele não responder. Isso. O nome no livro da vida, tem pessoas com um nome escrito no livro da vida, porque essas que vão rejeitar o número da besta. Então mostra que tem pessoas que vão rejeitar o número da besta e tem pessoas com nome escrito no livro da vida, porque eles não foram arrebatados, porque eles não são igreja. Você vai ver isso aí em Apocalipse 13, 8, no 17, 8. Testemunhas de Jesus, tem diversos. Santos, a gente tem 15 vezes mencionado santos, fiéis a Jesus, perseverantes, obedientes aos mandamentos de Deus, que venceram a besta, participarão da primeira ressurreição de salvos, em Apocalipse 20, no verso 4 ao 6. Tem a multidão incontável de salvos de todas as ações. No Apocalipse 7, do 9 ao 14, a gente vê isso. Se esses têm todas essas características, daí vem a pergunta, pastor: o que falta? Qual característica precisa para eles serem chamados de igreja? O que está faltando aqui para esse povo, com essa classificação, ser chamado de igreja? Até porque existe um detalhe, né? A igreja não é mencionada, mas no Novo Testamento, não são em todos os livros, em todas as cartas, que a palavra igreja é mencionada. Em 27 livros e cartas do Novo Testamento, tem 10 que não mencionam a palavra igreja. E a que mais menciona a palavra igreja é de 1 Coríntios, que menciona 21 vezes, que fala da comunidade cristã, que é a igreja. A que fala, que faz, no segundo lugar ali, que mais fala igreja, seria Atos, que mostra 20 vezes a palavra igreja. Porque mencionam que a construção da igreja, a igreja crescendo e sendo evangelizada, sendo expandida. E o terceiro livro que fala mais palavra igreja no Novo Testamento é Apocalipse, com 19 vezes. E Evangelho tem Marcos, que não fala igreja, Lucas, João. Você acredita que João não menciona a palavra igreja? E não tá falando de igreja ali? Então, volta a pergunta. Se esses aqui, que apesar de não estar falando o nome igreja, tem classificações tão lindas como santos, perseverantes, obedientes aos mandamentos do Senhor, testemunhas de Jesus, tem um nome escrito no livro da vida, comprados com o sangue do Cordeiro. O que falta para eles serem chamados de igreja? Eu preciso ir pro intervalo, amigo. Então bora. Mas você segurou isso aí? Sim. Segurou? Eu acho que não vai ser difícil. Vamos lá? Nós voltamos aí. O negócio é o seguinte, irmãos. Os 3 anjos pregando na grande tribulação é prova da ausência da igreja, a parte 2 do debate.
comigo o pastor Jamierson de Oliveira, evangelista Johnny Kusk, que trouxe uma série de textos aqui. Pastor Jamierson, é o seguinte, segundo o irmão Johnny, a igreja está na grande tribulação, dá para provar que ela está ou dá para provar que ela não estará? Eu volto um pouquinho no meu argumento do programa anterior, da primeira parte. Eu reconheço que por si só, anjos pregando não exclui a presença da igreja. Não tem um problema com isso. O ponto é que me parece mais lógico, me parece mais bíblico perceber a ausência da igreja a partir do capítulo 4 do Apocalipse até o capítulo de número 19, quando ela vem com Cristo. Então, assim, e agora essa missão extraordinária. Eu citei no primeiro programa 2 outras criptonitas, né? O Johnny deu risada aí. A segunda criptonita são as 144 mil selados, judeus selados. E a segunda criptonita são as 2 testemunhas. Então veja só, o problema, pastor, quando o pré-tribulacionista diz assim que não tem a palavra igreja nesse conjunto de textos bíblicos, não é só isso que o pré-tribulacionista afirma. Presta atenção, João está escrevendo um livro e ele usa a palavra igreja. Não é que João nunca usou o texto, a palavra igreja no livro do Apocalipse, mas ele usa ela repetidas vezes nos 3 primeiros capítulos. E daqui a pouco João silencia sobre a palavra igreja e ele vai usar toda uma linguagem que descreve os judeus. Os 144 mil são judeus, embora não sei qual a tua visão, talvez seja aliancista, né? E entenda os 144 mil como um símbolo da igreja. Mas as 2 testemunhas são judias, são israelitas. Agora, esses anjos estão pregando também durante o período da grande tribulação. Então, assim, a pergunta é, por que o apóstolo João, que conhece a palavra eclesia, que usa ela reiteradas vezes nos 3 primeiros capítulos, e daqui a pouco ele para de usar. E aí ele se volta a uma linguagem de Daniel. Inclusive, ele vai, por exemplo, capítulo 12, que o senhor citou. Quem é essa mulher aqui e o dragão? É a nação de Israel, porque não é a igreja que pare Jesus. É Jesus que edificou a igreja, não é a igreja que edificou Jesus. Quem dele nasceu o Messias? A nação de Israel. O senhor acredita que a 70ª semana de Daniel só se aplica aos judeus? Evidentemente, a profecia é para Israel, para a sua santa cidade, para o seu povo. Inclusive, é muito interessante, porque todo esse contexto aqui agora é judaico. João vai recorrer a uma outra linguagem. Ele para de usar o termo igreja e ele recorre à linguagem e a expressões usadas em Daniel, a profecia das 70 semanas. Inclusive aqui, olha, quando essa mulher, ela se recolhe e ela fica protegida por 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos e a metade de 1 tempo. De onde ele está tirando essa linguagem agora, João? João está tirando essa linguagem de Daniel, capítulo 9. E aonde que os santos aqui, João está citando os santos capítulo 13, quem são esses santos aqui agora na mente de João? Mais uma vez são os santos de Daniel capítulo 7, verso 21. Ele vai fazer quase que uma referência ipsilíteres de Daniel 7, 21, que diz que o dragão, a besta, fez guerra aos santos e os venceram. Na mente de Daniel, na linguagem profética de Daniel, são os judeus ali. E João agora recorre a essa linguagem de Daniel. Ele para de usar uma linguagem neotestamentária e começa a utilizar termos, linguagem. Ele quase que cita ipsilíteres, textos de Daniel capítulo 9, texto de Daniel capítulo 7, porque agora a mente de João entende que a igreja já não está mais presente. Então não é simplesmente dizermos que não está a palavra igreja. Não está a palavra igreja, é muito curioso, porque João cita ela fartamente até o capítulo 3, depois ele para de citar, e todo o simbolismo aqui do capítulo 4 ao capítulo 19 diz respeito a Israel. E aí? Então esse é o argumento, é muito mais sofisticado do que simplesmente dizer não aparece a palavra igreja, logo a igreja não está. É uma questão de referência verbal e real. Vai, Johnny, evangelista Johnny, vamos lá. Tá bom o negócio. Apocalipse começa
sendo direcionado para as igrejas, as 7 igrejas da Ásia e não para judeu. E finaliza também direcionando para a igreja e não direciona nenhum momento para judeus. Apesar de mencionar em sentidos como menciona a Babilônia. A Babilônia existe nesse tempo? Não existe. No tempo futuro existe Babilônia? Não existe. Mas menciona judeus, menciona. Só que a carta, ou melhor, o livro do Apocalipse, no início ele é direcionado para a igreja e finaliza também direcionando para a igreja. Apocalipse 22, no verso 16, fala assim, ó: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. As igrejas, ele finaliza que é para as igrejas. Imagina que Jesus manda o Apocalipse para as igrejas, só que não serve mais para as igrejas. Só os primeiros 4 capítulos que servem, o resto não serve. Ficaria muito incoerente a entender dessa forma, né? O que Jesus falou. Não serve é por tua conta, né? É palavra de Deus. Então toda a escritura é inspirada. Então serve para a igreja. Lógico que Johnny, serve deixa eu perguntar um texto de Apocalipse. Mas só para fechar ainda. Só para perguntar, que você está falando do texto de Apocalipse. Apocalipse 1,16, escreve, pois, estas coisas que... Eu acho que é isso que o pastor Jamiel estava dizendo. Escreve, pois, as coisas que viste. E as que são, tempo presente. Aí falando ele coloca as igrejas da Ásia. As que hão de acontecer depois destas. Será que esse texto não está se referindo à aplicação do cumprimento da 70ª semana na concepção de que aquilo é para os judeus? E aí ele termina, porque a igreja, está lá no capítulo 21, 22 de Apocalipse, ele cita a igreja, ele cita a noiva, quem quiser bem, tome de graça da água da vida. Mas neste contexto ele coloca a descrição da 70ª semana de Daniel para os judeus, não é isso? Eu concordo. Que há de vir? Eu concordo que essa profecia de Daniel tem a ver com esse tempo, sim. Eu concordo com isso. Agora, concordar que isso só serve para judeus, eu iria contra o próprio Apocalipse. Eu iria contra os evangelhos. Porque os evangelhos, Paulo, mas você Jesus concorda fala... que Daniel 9 é para aplicação para judeus? A 70ª de Daniel ou não? Chama de povo de Deus. Mas... Hoje nós como crentes, salvos em Jesus, igreja, nós somos povo de Deus. Mas aí a revelação contínua... Mas nós somos povo de Deus. É uma questão de exigência. Sim, nós somos povo de Deus, mas você não vai me induzir. Mas você não vai induzir a resposta. Se Daniel 9, querido irmão, Daniel 9, a igreja na concepção de Mateus 16 existia ali? Não. Então, é uma profecia sobre a igreja? Sobre o povo de Deus. Não, a igreja, irmão, eu estou te dizendo, é a igreja. Não, aquela igreja, não tinha, exatamente. Não tinha. Então é anacrônico colocar a igreja ali. Se fosse uma profecia, eu concordava. Mas ao juízo exegético do texto, está se referindo ao povo judeu. E aí essa que é a questão. Mas tudo bem, pastor. A defesa é essa. A defesa é essa, querido. Só perguntando para você. Sim. Se a Bíblia diz que nós seremos livres da ira, será que aí que essa é a discussão, a continuação da 70ª semana de Daniel, a partir daí, se não, que texto bíblico diz que não é isso? Bom, se a gente pegar só esse texto, a gente partiria para esse tipo de pensamento. Só que se a gente pegar as continuações, todas as outras profecias, a gente vai chegar a outra conclusão. Primeiro, essa que eu falei. Por exemplo? Primeiro, essa que eu falei. Povo de Deus, ele está falando do povo de Deus. Ele não está falando simplesmente, é o povo de Israel. Porque nós vemos o Apocalipse se cumprindo diante do povo de Deus. E se a gente pegar aqui, no Apocalipse 7, no verso 9, fala assim, pois olhei, diante de mim estava uma grande multidão. E não era só judeus, olha só essa grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas, segurando palmas e clamando em alta voz. E no verso 14, o João lhe responde a pergunta do anjo, de onde que eles vieram, quem são? E ele responde, o anjo, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Quem alveja as suas vestes no sangue do Cordeiro, quem lava suas vestes no sangue do Cordeiro, é a igreja, é povo de Deus. Não quer mencionar que é igreja, a palavra igreja, é povo de Deus. Se lá em Daniel era povo de Deus, a igreja continua sendo povo de Deus? Antes do arrebatamento, é povo de Deus. Só para ler para você, então, Daniel 9:24, está escrito aqui, 70 semanas de Daniel estão determinadas sobre teu povo, o pronome povo de Deus. É demonstrativo, e sobre a tua santa cidade, a conjunção é aditiva. Santa cidade está falando de Jerusalém, então é o povo de Jerusalém. Olha, veja que interessante, pastor. Eu estou aqui com o texto que eu mencionei, né? Apocalipse, capítulo 12. Só para dizer para os irmãos, nós vamos ficar mais 20 minutinhos, tá? Quando for 11h58, eu vou chamar o break, tá? Tá bom. Vamos lá. Apocalipse capítulo 12 e versículo
Apocalipse 13 e capítulo de número 7 diz assim: foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Então, para você, santo aqui é a igreja. Igreja vencida pelo diabo. Sim, a igreja não vai poder. A igreja não vai poder mais estar. Disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas aqui o texto está dizendo que ele fez guerra e venceu. Sim. Problema. Sim. Lá em Daniel fala a mesma coisa também. Aí, esse santo. Aí a pergunta é: de fato esses santos são uma igreja? Não são. Não são porque o que João está fazendo aqui? João está citando praticamente ipsiliteris. Pega a tua Bíblia na tua casa e leia. Apocalipse, Daniel capítulo 7 e verso de número 21. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e os vencia. João praticamente ele cita Daniel 7:21. Quem Daniel está falando ali? Igreja ou judeus? Ele está falando para Israel, para a nação de Israel. Então, João agora muda o foco. Não é que não serve para a igreja. Não quer dizer que a partir do capítulo 4 não serve. Toda a escritura, até as genealogias, né? Fulano de tal gerou fulano de tal, enfim, serve para edificação. Tem gente que se converteu lendo as genealogias, achando, puxa, tem tanto crente assim, eu vou para a igreja, né? É piadinha boba de crente. Mas, então, toda a Bíblia serve. Mas para que serve para nós esses capítulos aqui da Grande Tribulação? Para nossa advertência, para nós ensinarmos, para nós discipularmos, nós mostrarmos para se levantar na primeira ressurreição. Sim, e são doutrinas bíblicas, tá? Então você vê, agora, olha o capítulo 12. Capítulo 12, quem que é essa mulher aqui? Essa mulher é Israel de novo. Olha o que João vai fazer. João vai falar o seguinte: o dragão viu que tinha sido tirado para a terra, perseguiu a mulher e tal. Aí diz assim, olha: mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Olha que linguagem profética diferente que o João está usando. Ele não usa esses termos nos 3 primeiros capítulos, porque ele está falando para a igreja de gentios. Mas agora João se volta falando, olha, israelita conhece essa linguagem. E aí ele volta para o capítulo 9, aqui nesse caso já é o capítulo 9 de Daniel, que está falando sobre a segunda metade da grande tribulação, que é justamente 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos, 3 tempos e metade de um tempo, mais 3 anos e meio. Ou seja, a gente tem que perceber isso na literatura joanina. João agora está voltando para o Antigo Testamento e falando que esse contexto agora é judaico. Pastor, sabe quem mais conhece sobre esse termo também, além dos judeus? Crentes, a igreja que estuda a palavra do Senhor conhece esse termo, tempo e tempos e metade de um tempo. Conhece? Conhece, a igreja conhece. Conhece por causa da revelação profética, mas não é para a igreja. Exatamente, pastor. Então a igreja conhece. Os judeus conhecem, e a igreja, posso até falar que hoje em dia, a igreja conhece muito mais do que os judeus, esse termo aí, porque a gente que estuda a respeito da volta de Jesus. Então a igreja conhece esse termo. Esse termo pra gente é nos familiar. Segura um pouquinho, querido irmão. Fala rapidamente. Peraí, pessoal, eu vou pedir para eles falarem aqui o Instagram para não sair do dial, porque o dial vai sair agora. Ah, tá bom. Fala seu Instagram. O Instagram é Desembaralhando o Futuro. No YouTube também, Apocalipse... Tem o livro Apocalipse em Ordem Cronológica, mas no YouTube também é o canal Desembaralhando o Futuro, onde eu falo sobre escatologia. Tá, porque a gente vai continuar. Vai sair do dial. Fala aqui, pastor Jamierson. @Seminário Batista Livre. Nós estamos tanto no Facebook quanto no Instagram. É o Seminário Batista Livre, que eu sou diretor acadêmico. Se você quiser fazer um bom curso teológico presencial, temos 12 polos presenciais. Nós temos turmas presenciais, gente, com 114 alunos em sala de aula. É de volta à experiência. Você que é professor de teologia há tantos anos, experiência de dar aula para alunos em sala de aula é um diferencial. Venha para o Seminário Batista Livre. Vamos continuar. E pessoal, me segue aí no Instagram, no YouTube, etc. Tudo, até Kauai tem. Pastor Roberto Cruvinel, se quiser estudar grego comigo, promoção agora em dezembro, 11967665787. Vamos continuar, porque eu vou chamar aqui, daqui a um instante, o break e vamos continuar só pelo YouTube. Só pelo YouTube. Manda, pastor, para aqui. Nós temos... Chamamos o break agora, meu irmão? 58, 58 vai ficar só no YouTube, hein? Pode continuar. E além disso, a igreja conhecer esse termo, a igreja conhece muito bem esse termo aí,
a gente falar que existe divisão entre igreja e judeus, israelita, gentios convertidos e israelita convertido ou não, se a gente fizer esse tipo de afirmação, a gente está indo contra o Novo Testamento. Se a gente pegar Romanos 10, no verso 12, Paulo fala assim, ó, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocarem. E aí é um termo a respeito da de salvação. Se a gente pegar Gálatas 3, no 27 fala assim, ó, pois todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nisso não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. E no final, no verso 20 vai falar assim, ó, pois sois todos em Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa, e ele fala isso para crentes. Segura aí, igreja. servo de Deus, você volta aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, nós vamos encerrar no Dial, na 105.7, nós vamos voltar. A questão é o seguinte, você pode entrar no Instagram da Rádio Musical e dar sua opinião, não é? É o seguinte, a igreja vai estar na grande tribulação, sim ou não? É isso aí, essa é a questão. Essa é a questão. Ó, o Mag de El diz, 3 povos são chamados de santos. Anjos judeus é a igreja. No Antigo Testamento só existia anjos em Israel. Logo, no Novo Testamento, a igreja é revelada. Gente, ó, vamos ao intervalo agora só no YouTube. Fica com a gente aí, vamos lá. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. 105.7. Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. Gente, voltamos, o negócio que tá pegando. Glória a Deus, coisa boa. Você tá com a gente no YouTube? Deixa um like, compartilha, tá aí, ó, Musical FM, tá Pastor César Cavalcante, Pastor Roberto Cruvinel, Facebook também. Deixa like e vamos pra frente. Vamos voltar aqui no tema, os 3 anjos pregando na grande tribulação. É prova da ausência da igreja? Pastor Jamierson, sim. Evangelista Johnny, não. Evangelista Johnny vê a igreja lá junto. E o irmão Jamierson, não, a igreja foi arrebatada. Quem é que vai me falar isso aí? Quem vai? Qual dos dois? Vai, Jamierson. Posso fazer uma resposta? Então, Sim, Uma pode, pergunta pastor. aqui? Pode. O pastor trouxe uma pergunta que, desde a outra vez, eu não consegui entrar no tema. Claro que a gente não vai conseguir expandir o tema, mas dentro desse assunto, o senhor levantou, falar das 2 testemunhas, dos 144 mil, né? Que se faria time aí junto com os 3 anjos, né? Sim. Dentro dessa forma aí, eu vejo, conforme o pastor falou, que seria eles que estariam anunciando a mensagem e a igreja ficaria de reserva, vamos dizer assim, não está mais aqui, não estaria, mas no texto eu mostrei que existe pessoas pregando, então já quebraria esse argumento, mas de novo vem a pergunta, mas por que esses estão pregando, né? Estariam no lugar da igreja, se a igreja estivesse aqui não estaria, não precisaria desses. Eu vejo uma importância muito grande nas 2 testemunhas. No 144 mil, eu entendo que ali é o conjunto da igreja. Apesar de não ser aliancista, para deixar bem claro, não sou aliancista, eu entendo que o 144 mil é o conjunto da igreja. E tem uma outra visão que não há tempo de expandir. Mas a gente não poderia falar assim, porque tem 2 testemunhas, ou porque tem 144 mil pregando, ou os anjos, a igreja não poderia pregar. Eu provei nos textos que tem igreja pregando. Mas então, qual é o papel das 2 testemunhas? Além de fazer aquilo que eles fazem, qual que é a relação deles com a igreja, com os crentes aqui? Eu tenho esse pensamento que é o seguinte: esse é o período de grande tribulação. É o período que a igreja está sendo perseguida. E eles são perseverantes. Eu vi o texto ali. Eles continuam sendo atribulados, e mesmo presos e mortos. A gente vê isso em Apocalipse 13. Eles são presos e mortos. E aí está a perseverança também dos santos. Então, nesse momento, ter 2 testemunhas pregando é um fortalecimento da fé daqueles que estão sendo perseguidos. Mesmo que imagine que 144 mil sejam pessoas diferentes, mesmo que sejam judeus, vamos imaginar assim, ter essas pessoas a mais pregando, com selados por Deus pregando, para aqueles que estão sendo perseguidos, é um incentivo a mais para eles continuarem fiéis até o fim, até a morte. Continuarem fiéis, prevalecendo mesmo em meio à tribulação. Porque a besta vai perseguir quem? Vai perseguir aqueles que obedecem a Jesus, aqueles que estão obedecendo aquilo que a palavra de Deus ensina e que os anjos falaram, que é não receber a marca da besta, não adorar a imagem da besta, e assim por diante. E outro ponto também que eu queria falar, bom, para não estender, né? Acho que é bom passar o pastor. Você vai perder um pouco do de raciocínio. Vai lá, pastor. Jamierson.
Veja, claro que nós não estamos... O tema do debate, que é capítulo 14 do livro do Apocalipse, é um recorte, né? É um recorte dentro de um tema muito amplo, que é se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. Exato. Então, eu estou aqui partindo do pressuposto que a igreja não passa. Só que nós não estamos discutindo isso necessariamente. Claro que tem que tocar esse assunto, mas aqui eu não estou aqui no debate para elencar todas as razões, argumentar em relação a essa questão de um arrebatamento pré-tribulacional. Como o pastor Johnny também, né, não está também aqui necessariamente para defender a ideia de um arrebatamento pós-tribulacional. Mas hoje não. Mas o capítulo 14 do Apocalipse fala de um fato extraordinário. Então, assim, nós temos testemunhos bíblicos, né, quanto à promessa de livramento desse período tribulacional. Então, a gente tem Apocalipse capítulo 3, verso 10. Nós temos, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, capítulo 5, verso 9. Ou seja, uma abundância de textos, né? Que não faria nenhum sentido aqui. Eu mostrei Apocalipse capítulo 13, verso 7, falando que a serpente faz guerra contra a igreja, na visão do pastor Johnny, são os santos, é a igreja ali, e vence a igreja. Então, assim, o que justifica os 144 mil? Quem são os 144 mil? Bem, o próprio texto está dizendo que são judeus. Então, aí, esse recorte do irmão Johnny, que os 144 mil representa a igreja por conta dele. O texto está dizendo que são 12 mil de cada tribo. Depois chega aqui no capítulo 13. Existem as 12 tribos? Né? No capítulo 12 de Apocalipse, fala da mulher também sendo protegida durante 3 anos e meio. A mesma linguagem de Daniel. Então, assim, qual que é o resumo para nós? É um período extraordinário da história. A igreja não está presente durante a grande tribulação, porque a promessa do Senhor é nos livrar desse período da ira, e é um derramamento da ira. Não tem nada a ver com as provações da igreja. Esse argumento é muito fraco. A igreja já passou por grandes tribulações. Meu amigo, não tem nada a ver essas grandes tribulações de hoje com a grande tribulação. O próprio Jesus disse que nunca houve e nunca haverá. E o contexto das provações ao longo da história da igreja é para fortalecimento da fé, nunca vencer a igreja. E aqui é uma tribulação que vence os santos. Ou seja, não bate. Agora, como o desejo de Deus é que todos se salvem, ninguém se perca, todos chegam ao conhecimento da verdade, Deus está usando de meios extraordinários para que o testemunho do evangelho chegue em todos os cantos da terra. Que evangelho é esse? É o evangelho do plano redentivo de Deus. Só existe um evangelho, por isso que ele é eterno. É o plano soteriológico de Deus. Que Deus levantou uma nação de Israel. Por que Israel está aqui pregando? Porque os 144 mil são evangelistas durante a grande tribulação, por assim dizer, embora não tenha um texto específico sobre isso, mas não tem um texto específico sobre um monte de doutrina. Dogmas cristãos não se faz com base em um versículo único expresso, né? É um conjunto de texto. Como é que Deus chamou a Israel? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel tem um chamado missionário. Eu sou professor da área de missões, e a gente fala da Missio Dei, da missão de Israel. A missão centrípeta de Israel. Israel sendo chamado para ser uma nação escolhida para testemunho em todas as nações. Israel falha nessa missão. Então agora no período tribulacional, Deus levanta 12 mil missionários de cada tribo, 12 mil evangelistas de cada tribo, para que eles cumpram o pacto, para que eles cumpram a aliança com o Eterno. E eles estão pregando durante o período que é justamente um período de juízo para as nações e para a nação de Israel que rejeitou o Messias. E aí Deus usa um meio extraordinário, como a igreja cheia do Espírito Santo não está mais na terra, Deus agora recorre a meios extraordinários que são esses anjos do capítulo 13, capítulo 14, né? Para proclamar o evangelho. É simples. É simples, né? A ideia, o argumento é muito bonito, é muito legal.
Só que vamos para textos bíblicos. Por pouco, Por textos o pastor bíblicos. Johnny está voltando ao pré-tribulacionismo. Não. Opa. Vamos para o texto bíblico. Vamos para o texto bíblico. Você tá falando que a igreja vai ser arrebatada e os judeus ficam. Não tem texto bíblico que fala isso. E eu li 2 textos de Paulo falando que a igreja e os gentios... Pastor, não tem texto bíblico para isso? Para falar que a igreja... A igreja vai ser arrebatada, está escrito em Tessalonicenses. Menciona a palavra igreja ali. Veja, vamos lá, vamos ler o texto. Mas peraí, deixa eu trazer esse argumento aqui. Não, mas eu leio o texto não, pro senhor, você acha que a palavra, está escrito. A palavra igreja? Mas aí é a referência real. Então, mas não é a palavra igreja. Irmão, referência real. Então eu mostro para o senhor a palavra igreja no livro de Atos numa perseguição contra Paulo. E a palavra igreja é usada lá, eclesia. Então, eu nem estou puxando a sardinha, eu estou fazendo uma colocação de teologia, referência real. Quando a Bíblia diz que o povo de Deus vai ser arrebatado, está se referindo à igreja. Está se referindo à igreja no sentido de Mateus 16, 18. Porque a palavra eclesia está em Atos também para uma reunião de perseguição contra o povo. Bem, pastor, então mostra a palavra igreja no arrebatamento aí, por favor. Bom, o povo de Deus está Pode aqui, mostrar, cara. por favor. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Vai estar escrito aliás, igreja. aliás, vou pegar logo um monte de texto. Vai estar escrito igreja, pastor. Não, mas eu estou te dizendo, irmão, que a referência é real. O texto se aplica, queridos, o texto se aplica ao povo de Deus e à igreja. Então vamos lá, pastor. Deixa eu ler outro texto então aqui, ó. Que não faz diferença. Eu já mostrei 2 textos que Paulo não faz diferença. E Jesus? Jesus, o que ele pensa a respeito de ter diferença entre os 2 povos? Jesus fala assim, ó, em João 10, no verso 16, eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. É necessário que as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Em João 11, 52, Jesus continua afirmando isso. E não somente aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, reuni-los num povo. É um povo só. Se a gente separar judeus de igreja, no Antigo Testamento isso fazia sentido. Através de Jesus, todo judeu que se converte a Jesus, ele passa a ser igreja. E todo aquele que se converte a Jesus, o texto de Paulo que eu li antes lá em Gálatas e Efésios também fala isso, a gente se torna herdeiros, co-herdeiros da herança que há em Abraão. E nós fazemos partes do povo de Israel. Então quando fala lá, o povo de Israel, o povo de Deus, somos nós. Eu sou brasileiro, mas através de Jesus faço parte da nação de Israel, através de Jesus. É o que o texto de Paulo algumas vezes mostra isso. Tá? E voltando um pouquinho ao tema principal, que é dos 3 anjos, olha só. Esse tema foi uma desculpa, né? Foi só uma desculpa pra gente discutir pra ir embora. Só para constar que eu falei Tessalonicenses, viu, irmão? Tá no capítulo 4, versículo 16. Não, é uma carta escrita à igreja em Tessalônica. Perfeito. Então é pra igreja. Vamos lá, manda aí. E Apocalipse foi escrito para quem? Para a igreja. Em Tessalonicenses também. Não, mas até é mais específico aqui de arrebatamento. Vamos lá, continua. Vamos lá. Irmãos, nós vamos ter só mais 8 minutos, tá? Então, o senhor termina o raciocínio, aí vamos às considerações finais, 2 minutos cada um. Voltando para o tema principal dos 3 anjos, Apocalipse 14, no verso 6, o anjo fala assim, ó. Eu vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão, no meu texto aqui está falando aqui, evangelho eterno. Mas a tradução aqui não é evangelho. Por que não está traduzido? A palavra evangelho aqui está transliterado, ela não foi traduzida. Se ela fosse traduzida, o texto estaria escrito aqui, ó, ele tinha na mão a boa notícia eterna para proclamar os que habitam na terra. Então não está trazendo, porque quando não traduz e fica a palavra evangelho ali, a gente, logo sentimentalmente, a gente já lembra do evangelho de Jesus, a gente já lembra dos 4 evangelhos, da morte de Jesus, do sacrifício dele, a gente já se emociona com isso. Mas se a gente traduzir essa palavra aqui, ela está escrito boa notícia. Essa boa notícia, a palavra evangelho, do jeito que é lá no grego, só pode ser usado para evangelho de Jesus? Não. Prova disso é que em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 6, Timóteo traz uma boa notícia para Paulo. E ali no original grego é evangelho. Se o pastor puder confirmar, ali fala que Timóteo, será que Timóteo está pregando o evangelho para Paulo? Acho que não é isso, né? Paulo está trazendo a boa notícia, e no caso ali o texto, a palavra é usada evangelho, ele traz boa notícia dos Tessalonicenses para o apóstolo Paulo. Em Lucas 1, no verso 19, o anjo Gabriel também traz um evangelho que não é o de Jesus.
Ah, é outro evangelho? Não, é que a palavra agora precisa ser traduzida e colocada dentro do contexto. Eu já conheço um pastor que fala que texto fora de contexto gera pretexto, Também conheço pastor? Há muitos anos ele fala isso. E fala assim, que o anjo Gabriel, ele dá boa notícia para Zacarias. E a boa notícia não é a salvação em Jesus. Neste caso de Lucas 11:19, a boa notícia é o nascimento de João. Que eles mesmos idosos, a Isabel vai dar a luz a um filho e vai ser chamado João. Irmão, já aproveita, porque eu tô olhando ali o tempo, já faz a consideração final e o merchan do seu livro. Então mostra que vai ter a palavra evangelho no grego original, ele precisa ser identificado dentro do contexto para saber se é evangelho de Jesus ou não. E dentro do contexto do anjo aqui, ele é citado como evangelho eterno. Sabe quantas vezes é citado evangelho eterno na Bíblia inteira? Eu procurei, não sei se vocês acharam, mas só encontrei aí. É a única vez que a palavra evangelho eterno, essa combinação das duas palavras, é dita. E é aqui, quando o anjo está trazendo a boa notícia. E o que é a boa notícia aqui? Para aqueles que estão sendo perseguidos, a notícia é no verso 6. Desculpa. No verso 7, aliás. Ele disse em alta voz: temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra. A boa notícia é que aqueles que estão sendo atribulados, estão sendo perseguidos, vai vir justiça de Deus. E isso você vai confirmar no capítulo 15, quando você lê no verso 4 do capítulo 15, continua falando isso. Ó. Quem temerá o Senhor, as mesmas palavras, é um paralelo. Quem glorificará o teu nome? Todas as nações virão à tua presença e adorarão. São as mesmas palavras, temer, adorar. E por quê? Pois os teus atos de justiça são manifestos. Então, a boa notícia aqui é a justiça de Deus que vai ser manifesta, e isso se mostra bem claro em todo o Apocalipse, a justiça de Deus vindo contra os ímpios. E o anjo não está pregando, sendo evangelista nesse contexto, Pastor, não. Seu contato, e você vai ter 3 minutos para falar, irmão. 3 porque... Não tem problema. Tá. É um versículo só, já mata a charada. Mas vamos lá, fala rapidinho aí por causa do horário, irmão. Aí, anota aí. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, pastor, estar aqui, a oportunidade de estar debatendo com grandes homens de Deus, como são vocês, que hoje foi debate com dupla. Mas, enfim, indico para vocês aí o livro Apocalipse em Ordem Cronológica, meu livro, onde eu faço ali a junção das profecias que estão espalhadas na Bíblia, juntamente com o Apocalipse, e monto como se fosse um quebra-cabeça para você entender melhor as profecias. A maior parte desse livro aqui, vamos dizer assim, 70% do livro são as próprias escrituras, são os textos bíblicos colocados na ordem cronológica, daí você consegue combinar e entender se faz parte mesmo essa combinação da história, tá? Deixa eu também lembrando que eu faço, tenho um canal Desembaralhando o Futuro no YouTube. Quer saber mais sobre escatologia pós-tribulacionista? Acesse lá, conheça meu canal. No Instagram também com o mesmo nome, Desembaralhando o Futuro, tá? E tô iniciando o TikTok também, tá? Então, Maravilha. Desembaralhando o Futuro também. Obrigado, Johnny. Agora você já tem 4 minutos, manda. Bem, vamos lá. É uma resposta com um versículo só, tá? E pode chamar o break aí. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho, também não está traduzido, está transliterado aqui, No contexto, é evangelho da graça. diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Um anjo do céu pregando um evangelho que não é o evangelho da graça. Tem Ó, que meu ver o amigo, contexto, pastor. então, aqui é contexto de salvação. Lá em Apocalipse é contexto de salvação, Não é. convidando as nações para que temam Johnny, ao deixa ele Cordeiro. terminar. O senhor terminou, ele não te, Então, não assim, te atrapalhou. acho que o irmão vai precisar de um outro programa para explicar melhor essa questão aí. Parte 3. Olha, um outro anjo pregue do céu um evangelho que não seja o evangelho das boas novas. Claro que a palavra por si só, evangelium, ela significa boa nova e pode ser uma boa nova política até, não no contexto soteriológico. Mas não é o que nós estamos lendo nem aqui em Gálatas, nem em Apocalipse 14, gente. Mas o evangelho eterno... É só olhar lá o texto que está escrito. A natureza da mensagem do anjo é universal, é soteriológica, é de juízo, exatamente como a mensagem da igreja. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado, ou seja, salvação e juízo. Na mensagem do anjo, salvação e juízo. A igreja vai até os confins da terra, o anjo está pregando até os confins da terra. É checkmate, não tem para onde correr. Agora aqui assim, por que os anjos estão pregando? Não pode não ser uma prova definitiva, mas é uma evidência fantástica da ausência da igreja.
me parece, modestamente, com muito respeito à opinião contrária do pastor Johnny, que se justifica muito mais a presença desses anjos pregando o evangelho, das 144 mil selados judeus, das 2 testemunhas, num período com ausência da igreja. Bem, então assim, obrigado pelo debate, é a segunda parte. Então quem quiser ver a primeira, volte aqui nos canais da rádio. Seminário Batista Livre, hoje é o último dia, gente, da Black Friday. Último dia, cursos até com 50% de desconto. Pastor, eu quero uma oportunidade de estudar presencial. Então venha para o SBL, tá bom? Tá aí o endereço do site. E eu tenho aqui a alegria hoje de fazer um lançamento público pela primeira vez, tá aqui, né? Nessa câmera. Uhum. Eu acabei de lançar mais esse livrinho aqui pela CPAD. Lutero ainda fala, gente. Muito feliz. Eu já tenho o Arminianismo Puro e Simples lançado pela CPAD. Agora esse livro também vai ser um best-seller. Eu trabalho as questões históricas e teológicas dos reformadores. E como o Johnny me deu o Apocalipse, né, o livro dele em ordem cronológica, eu trouxe para te dar um de presente. Agradeço, pastor. Eu não recebi ainda, pastor Cruvinel. Vou trazer aqui para você, tá? Mas como eu não recebi ainda meus exemplares, veio apenas alguns exemplares para demonstração. Então eu quero convidar você, olha, cpad.com.br, você pode adquirir também no formato de e-book. Muito obrigado. Vamos lá, Seminário Batista ali, obrigado, meus amigos. Ó, qual é a enquete? Antes disso, deixa eu falar para vocês aqui. Que tal você estudar grego comigo sem sair da sua casa? Olha, vocês têm a tal da Black Friday, né? Eu coloco aqui, ó, vou dar dezembro todinho de desconto. O curso online, disponível 1 ano na plataforma. Assiste as aulas quantas vezes quiser, com material para baixar. Estou até aqui com o texto que o irmão estava citando aqui, ó. Reis Heteron Evangelion. A palavra heteron é acusativo, singular, masculino, segunda declinação, de heteros, que significa de tipo diferente. O versículo 7, que não é outro no português, ó. Aló é da mesma espécie, é outro da mesma espécie. Olha que diferença. Você vai aprender tudo isso no grego. Vem estudar grego comigo, de 599 por 399 dividido em 3 sem juros. Me manda a palavra grego, só em dezembro. Olha, 399 curso completo, não é parcela não. Você pode dividir em 3 sem juros o curso todo. Direito certificado, manda uma mensagem para 119 6766 5787. 11967665787. Vou repetir, 11967665787. Você não pode perder agora o programa das 14 horas, onde nós vamos sortear, a FTB vai sortear para aqueles que se matricularam nos cursos da FTB durante a Black Friday, o iPhone 16 Pro. Hoje às 14 horas, eu, pastor César Cavalcante, faremos esse sorteio. Fica com a gente aí. Gente, me segue nas redes sociais, então, Facebook, YouTube, Instagram. Agora eu tô fazendo cortes teológicos, tô mandando ver nos vídeos lá. Kawaii, TikTok, tudo isso aí. Pastor Roberto Cruvinel. Gente, muito obrigado. Agora é almoçar e voltar às 14 para a glória de Deus. Ex-Doc Santeu. Para a glória de Deus, fica com Jesus. Paz. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.